Olá pessoal, tudo jóia? Bom, vamos começar aí mais uma videoaula do nosso projeto Videoteca. Agora a gente vai dar uma mudada aí, a gente estava trabalhando com triângulos retângulos, né? A trigonometria no triângulo retângulo. Agora a gente vai passar para a trigonometria na circunferência. Então, para isso a gente vai dar uma introduzida aí teórica no assunto que é arcos na circunferência, tá ok? Então vamos ver o que são esses arcos na circunferência. E aí depois, em seguida, nas próximas aulas, a gente vai começar a falar da trigonometria na circunferência, tá ok? Bom, então olha só, a gente tem ali uma circunferência e dois pontos distintos, A e B. Esses pontos, eles determinam dois arcos na circunferência. Vejam, um que eu destaquei ali de azul, o outro do outro lado menorzinho que eu destaquei em vermelho, tá ok? Esse azul a gente chama de arco AYB, quer dizer, ele vai de A até B passando por Y. E o vermelhinho ali, ele vai de A até B, passando por X, tá ok? Então, é o arco AXB. Bom, aí a gente tem alguns arcos, alguns casos particulares de arcos que a gente já conhece. Então, por exemplo, semicircunferência. Semicircunferência é o arco que vai aí nessa figura de A até B ou de B até A. Então temos aí duas semicircunferências, tá ok? Esse AB é o diâmetro da circunferência, tá joia? E tem também a circunferência inteira, né? Que é o arco de uma volta. A semicircunferência é o arco de meia volta e a circunferência é o arco de uma volta completa, tá ok? Bom, e aí a gente tem as medidas desses arcos. Então a gente mede arcos em graus, né? E depois a gente vai ver aqui uma outra unidade de medida de arco ou de ângulos, que é radianos, tá ok? Então, o grau, o que é um grau? O grau é um arco de 1/360 de uma circunferência, quer dizer, então 360 desses arcos dá a circunferência inteira, tá ok? Por isso que a circunferência completa é um ângulo de 360 graus, tá ok? Bom, beleza. Então, olha só, a gente já sabe o que é um grau, agora a gente vai falar de radiano. Então, para isso, nós vamos olhar aqui o que é ângulo central. Então, olha só, tem lá os pontos A e B. Esses pontos A e B determinam um arco, né? Esse arco que está representado aqui na figura. Quer dizer, são dois arcos, mas na verdade aqui na figura eu destaquei um deles. E esse arco, ele tem um ângulo que está associado a ele, que se chama ângulo central. A gente chama aqui de AOB, tá ok? E AB é o arco determinado por AOB. Então, olha só, a medida do ângulo central é a mesma medida do arco, tá? Medida em graus ou em radianos. A gente vai ver agora o que significa um radiano, tá ok? Bom, vamos imaginar aqui, ó, dois pontos A e B, de tal maneira que o comprimento de A até B seja exatamente R, que é o raio, tá ok? A gente vai ter aí um ângulo central, ou um arco. E esse ângulo central e esse arco AB, eles têm a medida de 1 radiano. Então, eu estou apresentando aqui para vocês a unidade radiano, tá? Então, o que é 1 radiano? 1 radiano é a medida de um arco que tem o comprimento exatamente igual ao do raio, tá ok? E aí, se a gente pensar proporcionalmente, a gente vai ver o que são 2 radianos. Então, 2 radianos é um arco, é a medida de um arco, né? Que tem o seu comprimento 2 vezes o raio, tá ok? Então tá aqui na figura, ó. Então isso aí são 2 radianos. Ou seja, se a gente quer saber a medida de um arco em radianos, basta a gente então dividir o comprimento do arco pelo raio. Então aqui, ó, 2R sobre R dá 2. Se for 3R sobre R, vai dar 3, tá ok? Então tá aí as medidas em radianos, tá ok? Então, talvez a gente se lembre aí de que metade da circunferência corresponde a π radianos e a circunferência inteira a 2 π radianos. É isso que a gente vai ver agora. Se você lembra, maravilha. Se você não lembra, não tem problema. A gente vai falar disso agora, tá ok? Então, ó, aqui são 3 radianos, tá ok? E o arco de meia circunferência, que mede 180 graus, vejam aqui pela figura que vai ser um pouquinho mais do que 3. Vai ser aquele famoso 3,14, 15, que é o π, tá ok? Bom, então vamos estabelecer aqui. A medida de um arco AB é o comprimento desse arco,
dividido pelo raio, a medida de AB em radianos, tá ok? Então, beleza, a medida em radianos é só dividir lá o comprimento pelo raio e a gente conseguiu a medida ali em radianos. Bom, vamos fazer um exemplo aqui, lembrando daquela ideia que eu falei agora há pouco do 3,14 e tal. Então, vamos estabelecer isso. Ó. Uma circunferência, o comprimento dela é 2πr, tá certo? Eu vou voltar a falar daquilo que eu falei no slide passado, só que agora a gente vai comprovar que a semicircunferência é um arco de π radianos. Olha só, quanto mede a circunferência inteira, o comprimento dela? 2πr. Quanto mede a semicircunferência? π vezes r. Se a gente quiser saber a medida do arco da semicircunferência, basta dividir o comprimento do arco, voltando aqui, ó, o comprimento do arco pelo raio. Mas qual é o comprimento do arco de uma semicircunferência? π vezes r. Aí a gente divide isso por r e vai dar o quanto? Vai dar π. Então, realmente, em radianos, a semicircunferência corresponde a π radianos, ou seja, 3,14, 1592 e lá. Então, olhando aqui na figura, ó, nós temos 3 radianos e, se completar ali a semicircunferência, vamos ter 3,14 aproximadamente, tá ok? Então, a semicircunferência, π radianos, e a circunferência completa, 2π radianos, tá ok? E com isso a gente vai poder transformar graus em radianos e radianos em graus, tá ok? Eu separei aqui alguns exemplos para a gente transformar graus em radianos. Então, vamos fazer aí uma regra de 3, porque tem aí uma proporcionalidade. Então, 180 graus corresponde a π radianos, 90 graus corresponde a quanto? É claro que se 90 é metade de 180, então esse x aí vai ser a metade de π, vai ser π sobre 2, tá ok? Então, fazendo os cálculos aí, 180x igual a 90 vezes π, então o x é 90π sobre 180, simplificando, π sobre 2 radiano, tá ok? E o segundo exemplo, parecidinho aí, ó, exprimir 150 graus em radianos. Então, 180 corresponde a π radianos, 150 corresponde a x. Então, 180x igual a 150π, x igual a 150π sobre 180, simplificando aí, dividindo ambos por 30, vai dar 5π sobre 6 radianos, tá ok? Bom, agora vamos juntar essa coisa de transformar graus em radianos com aquela fórmula que a gente viu lá para calcular a medida de um arco em radianos, que é dividir o comprimento dele pelo raio. E aí, juntando essas duas coisas, a gente vai fazer esse exemplo 3 para finalizar a nossa aula. Então, é assim, ó, um arco de circunferência AB, ele mede 20 centímetros. Bom, então a gente tem aí uma circunferência, tem um arco AB, vou marcar ali A e B, e ele mede 20 centímetros de comprimento. E o ângulo central determinado por ele, então aquele ângulo central ali é de 40 graus. Bom, qual é a medida aproximada do raio? Então, lembra, a medida daquele ângulo ali em radianos é o comprimento, que é 20 centímetros, dividido pelo raio. Então, a gente não sabe o raio, mas a gente sabe o comprimento e sabe a medida do ângulo. Só que esse ângulo tem que estar em radianos. Então, vamos fazer a transformação de 40 graus para radianos. Então, fazendo lá a regrinha de 3, o x é 40π sobre 180, ou simplificando aí por 20, 2π sobre 9 radianos. E agora a gente usa aquela fórmula lá. A medida do arco, que é 2π sobre 9, é igual a o comprimento dividido pelo raio, que é 20 sobre r. Então, quem é o r? O r é 9 vezes 20, 180, sobre 2π. Então, fazendo aí a conta, 180 dividido por 2π, vai dar aí aproximadamente 28,65 centímetros. Essa é a medida desse raio aí, dessa circunferência, tá ok? Então, valeu, gente, até a próxima aula, um grande abraço.